uma comunhão que irradia. Como podemos ser mais plenamente sinal e instrumento da união com Deus e da unidade do gênero humano? Esta é a pergunta que conduz à reflexão do Instrumentum Laboris sobre a comunhão. A comunhão, afirma o texto, não é um encontro sociológico como membros de um grupo de identidade, mas é, acima de tudo, um dom do Deus Trinitário e, ao mesmo tempo, uma tarefa que nunca se esgota, de construir o nós do povo de Deus. Este é o último programa da série que nós produzimos com delegados brasileiros sobre o instrumento de trabalho e foi gravado antes do início do trabalho da Assembleia Geral, que teve início no último dia 4 de outubro. Para aprofundar a temática, nós recebemos Cristina dos Anjos e o padre Adelson Araújo dos Santos. Cristina é socióloga, especialista em projetos sociais, especializando em dimensão social da fé. Atua como assessora nacional para migrações no Secretariado Nacional da Caritas e compõe a comissão do CELAM, CLAR e Caritas no eixo Mulher na Igreja e na Sociedade. Cristina, seja muito bem-vinda ao nosso programa Igreja Sinodal. Uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigada, é uma alegria também poder estar com vocês dialogando sobre o Instrumento Laboris. E o padre Adelson Araújo dos Santos já esteve aqui com a gente no Igreja Sinodal. Ele é jesuíta, doutor em teologia e professor da Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. Participou como perito no Sínodo Especial sobre a Amazônia, é membro da Comissão de Espiritualidade do Sínodo sobre a Sinodalidade e também atua como perito, convocado pelo Papa Francisco para esta Assembleia Geral. Padre Adelson, seja bem-vindo ao Igreja Sinodal mais uma vez. Muito obrigado, é sempre uma alegria estar de volta para participar deste momento de formação para todos nós. Padre Adelson, eu quero começar contigo essa conversa, esse diálogo, porque falar de comunhão, né, um dos 3 pilares, né, do sínodo, né, comunhão, missão e participação, mas falar de comunhão em um mundo que está fragmentado, um mundo que está polarizado e que muitas vezes isso também atinge a própria igreja. Como falar de comunhão diante deste cenário que nós estamos vendo e vivendo? Não deixa de ser um falar profético, um falar que nos desinstala ou que nos convida a fazermos uma revisão de como temos vivido a nossa própria vocação como membros de uma comunidade de fé, como cidadãos que estão no mundo com uma missão concreta, mas que não é uma missão para ser vivida sozinho, é uma missão para ser vivida em comunidade. Então, a comunhão é esse desejo de que nós sejamos, em torno da pessoa de Jesus, uma só comunidade, e isso, de certo modo, já é um anúncio, já é um testemunho que nós, cristãos, somos chamados a dar, como você dizia, a um mundo marcado pela divisão, né, pela não aceitação do outro, do próximo, daquele que é diferente, e, portanto, um mundo marcado, caracterizado por fragmentação, né? Fragmentação é quando a gente se despedaça, né? E polarização, quando a gente fica radicalizado só num polo e não consegue dialogar, não consegue se abrir e aceitar quem está no outro polo, não é? Isso, pensar que precisamos, eu gostei dessa expressão, né? Já é uma atitude profética e acho que o sínodo trazer essa temática à tona, né, nos propor este caminho de comunhão, realmente é algo que nos desinstala e que nos provoca a viver das nossas comunidades, das nossas bases, a todas as estruturas da igreja. E pensar também que essa comunhão se estabelece com todas as pessoas, né? O Papa Francisco disse na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, recentemente, todos, todos, todos. E aí, Cristina, quero trazer você para a conversa, para a gente pensar para uma realidade que está, acredito, muito próxima da missão que você desenvolve, desempenha na Caritas. Como é que nós podemos crescer na nossa capacidade de promover o protagonismo dos últimos, daqueles que estão nas diversas periferias, né, geográficas, existenciais e sociais na igreja e na sociedade? Então, eu acredito que
trabalhar o protagonismo, é essencial a gente acreditar na capacidade dessas pessoas e na possibilidade delas serem protagônicas, não? Porque senão a gente não consegue favorecer esse processo. Eu acho que Jesus, nos diversos milagres, ele, né, seja com cego, com paralítico, com a mulher encurvada, ele devolvia a eles esse milagre. Dizia, eles próprios eram responsáveis por aquele acontecimento. Então, eu entendo que nós também precisamos sempre acreditar nisso, né? As pessoas, elas próprias, são as que podem fazer a sua própria história. É preciso acreditar nessa capacidade das pessoas. Só assim a gente consegue, de fato, garantir um protagonismo. E uma igreja verdadeiramente sinodal, uma proposta sinodal que acolhe a todos e todas, dando esse protagonismo que a Cristina trouxe para nós, né? Ou seja, deixar que elas sejam, né, protagonistas realmente nos processos, tem como norte, como horizonte, o próprio Jesus. Padre Adelson, que passos pode dar uma igreja sinodal para imitar cada vez mais o seu Mestre e Senhor e que caminha com todos nós, com amor incondicional e que proclama a plenitude da verdade do Evangelho? Essa é uma pergunta que está, inclusive, no Instrumentum Laboris, né, que a gente trouxe aqui de forma literal. Como é que nós podemos, na construção, que passos podemos dar na construção dessa igreja sinodal olhando para Jesus? É uma pergunta central, né? E você eu acho que já acenou para a resposta quando lembrou a pessoa de Jesus como centro. Eu acho que Jesus é o modelo, porque ele mesmo se apresenta como o caminho. E o sínodo, como acho que todos nós, na altura do campeonato, já sabemos, significa esse caminhar juntos. Caminhar juntos, primeiramente, buscando olhar como caminha Jesus, com quem caminha Jesus. Então, Jesus é alguém que não exclui ninguém de caminhar com ele. Pelo contrário, Jesus vai ao encontro dos outros, das outras, de qualquer pessoa, e ele lança o convite, né, para que caminhem com ele. E acredito que nós, como batizados, batizadas, igreja, nós temos um papel também no mundo, né, ser sinal dessa presença de Cristo no mundo. E vamos fazer isso sabendo realizar este caminhar juntos, primeiramente caminhar com Jesus, ele é o caminho, ele é que nos guia pelo seu Espírito, mas ao mesmo tempo buscando imitá-lo naquilo que ele nos ensina, né? Como que ele caminha, com quem que ele caminha. Então é muito bonito as diversas vezes que nos evangelhos nós encontramos Jesus, que ele quebra protocolos, né? Ele quebra esquemas sociais, ele vai ao encontro de pessoas que justamente não eram convidadas ou não se tinha assim como naturalmente incluídas para fazer este caminhar juntos, né? Então Jesus ele quebra esses esquemas, ele vai ao encontro dos publicanos, vai ao encontro das mulheres, vai ao encontro das crianças, vai ao encontro daqueles que eram considerados, né, rejeitados pela sociedade, marginalizados, endemoniados. Então nós temos que olhar onde estão esses irmãos e essas irmãs hoje, dentro da nossa paróquia, dentro da nossa diocese, dentro da nossa sociedade, e fazer como Jesus, né? Buscar ir ao encontro. Primeiro verbo que o Papa Francisco usou na missa de inauguração de todo esse bonito caminho sinodal que nós estamos fazendo, foi o verbo encontrar. Ele explicava que o sínodo é encontrar, não é? E depois ele dizia, o sínodo é também escutar e finalmente é refletir juntos, discernir juntos. Então, ir ao encontro, né? Jesus foi ao encontro, nós também temos que ir ao encontro para convidarmos todos e todas, como lembrou o Papa na última Jornada Mundial da Juventude, a fazer esse caminho entre nós como irmãos, caminho com Cristo, que é o nosso caminho.
3 verbos importantes aí que o Padre Adelson recordou para nós, do Papa Francisco, lá na abertura do caminho sinodal, né? Encontrar, escutar e refletir juntos, né? Que a gente já está fazendo e que não deve se restringir a este período do sínodo, porque não é um evento, mas é um modo de ser igreja, logo também desperta em nós mudanças de mentalidade, de comportamento, de estrutura e devem ser atitudes permanentes. Hoje nós estamos conversando sobre a dimensão da comunhão nessa perspectiva do sínodo a partir do instrumento de trabalho, com o Padre Adelson Araújo dos Santos, jesuíta, com a socióloga Cristina dos Anjos, que são delegados brasileiros participando da Assembleia Sinodal. E você que está nos acompanhando pode rever os outros programas, tanto dessa série que nós falamos de participação, falamos de missão, falamos de uma maneira geral sobre o instrumento de trabalho, acessando o nosso canal no YouTube, @Igreja Sinodal. Basta você procurar lá na lupinha e você vai ter todos os programas, vai poder acompanhar, rever e também compartilhar com as pessoas da sua comunidade e juntos desenvolvermos, né, estas características que são necessárias para uma igreja sinodal. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho e já já a gente continua falando sobre uma comunhão que irradia aqui no Igreja Sinodal. Até já. Estamos de volta com o nosso programa. Eu agradeço você que acompanha, que reflete conosco. Hoje sobre a comunhão que é tão importante para nós enquanto igreja, enquanto família humana, enquanto sociedade. E eu quero trazer aqui para a conversa, Cristina, uma dimensão que eu considero muito importante, que o instrumento de trabalho desperta em nós sobre a comunhão, que a gente pensa, a comunhão é só entre pessoas, comunhão uns com os outros, com quem habita na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo trabalho, mas o instrumento de trabalho desperta-nos para uma outra realidade. Como é que o serviço da caridade e o empenho na justiça e no cuidado da casa comum alimentam a comunhão numa igreja sinodal? Eu acredito que o serviço da caridade, o empenho da justiça, pensar a casa comum, nos faz sair de nós mesmos, nos faz pensar nos outros, pensar na comunidade, pensar na sociedade, né, numa perspectiva de ir ao encontro, né, numa perspectiva de ser comunhão entre todos, entendendo que trabalhar a caridade, a justiça, significa você perceber e buscar fazer com que todas sejamos parte de uma mesma comunidade, de uma mesma casa comum, onde já não somos só nós, mas é um meio, todas as pessoas que convivem nesse ambiente. Então, significa buscar e perceber que a vivência ela já não depende só de cada uma de nós, mas depende de um caminhar conjunto, onde todos nós somos responsáveis uns pelos outros, mas também por esse ambiente qual nós convivemos, né? Então, isso necessariamente nos faz pensar numa caminhada em comunhão. É preciso já perceber que nós não dependemos somente de nós, de cada um de nós mesmos, mas também do outro, da possibilidade de caminharmos em justiça e num ambiente que está à disposição de todos e deve ser cuidado por todos. É bonito ouvir a Cristina trazendo essa dimensão, ou seja, não somos autossuficientes, não somos autorreferenciais, né? Tudo está interligado, diz o Papa Francisco lá na Laudato Si, e aponta realmente para esta necessidade de nós nos compreendermos e nos constituirmos em comunhão com o todo.
Nesse sentido, Padre Adelson, acredito que o senhor participou também como perito do Sínodo para a Amazônia. Ali também já foi uma escola sobre sinodalidade e também para perceber essa dimensão de comunhão presente no nosso cuidado com a casa comum, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida que se nós hoje estamos vivenciando essa experiência, né, do sínodo, da sinodalidade, esse processo não começou hoje, não começou agora, né? Ele foi fincando suas raízes através de muitas experiências que foram sendo realizadas em tantas comunidades espalhadas pelo mundo inteiro e, como você lembrou, uma dessas experiências marcantes foi, sem dúvida alguma, o sínodo sobre a Amazônia, porque foi para nós um grande exemplo de que é possível viver esse caminhar juntos, ainda que nós sejamos diferentes em nossos pontos de vista, ainda que sejamos de culturas diferentes, né? E no respeito mútuo e nesta abertura de se deixar enriquecer pela experiência do outro. Então, só a preparação, por exemplo, para o sínodo sobre a Amazônia envolveu quase 90 mil pessoas que enviaram suas contribuições individuais, comunitárias, de grupos, de pastorais, para o Vaticano, né, para que fosse elaborado o instrumento labore de trabalho daquele sínodo. Então, e o próprio sínodo em si, você via aquele mosaico de rostos, né, e que não eram somente de cardeais, de bispos, mas também da presença feminina, das mulheres, das nossas comunidades, lideranças indígenas, pessoas do mundo científico, enfim, aquilo nos ensinou. Nos ensinou que nós só temos a crescer quando nós nos abrimos a aprender com a experiência, fazer comunhão com o outro, né? Fazer comunhão com aquele que vive também a sua própria experiência e nesse respeito mútuo. Acho que isso também é ser sinodal, isso também é criar comunhão. Maravilha. O instrumento de trabalho, ele nos desperta sonhos, né? Eu acho bonito, além de ser um instrumento, né, ser algo prático para conduzir os trabalhos, né, especialmente a preparação dos delegados, mas para que toda a igreja estivesse em sintonia com este momento que está acontecendo, ele também nos desperta sonhos de que é possível ser uma igreja sinodal. Cristina, como pode uma igreja sinodal tornar credível a promessa de que o amor e a verdade se encontrarão nessa perspectiva da comunhão? Eu acho que é pelo próprio caminhar dela, pelo seu testemunho nessa realidade, né? O fato da igreja, do Papa Francisco, nesse momento, está chamando para um sínodo, né? Para escutar, né? Todas as pessoas, a compreender esse momento da igreja, a compreender o que nós precisamos estruturar melhor, onde a igreja pode melhor caminhar com as pessoas. Eu acho que isso está aberto a, de fato, caminhar esse caminho de amor e verdade, né? Escutando, construindo junto, dando possibilidade para que todas as pessoas possam também contribuir nesse caminhar sinodal, né? Eu entendo que esse é um momento riquíssimo, fundamental no nosso tempo, de fato, poder parar e refletir a caminhada, perceber os desafios que enfrentamos enquanto igreja e pensar caminhos para resolvê-los. Então, eu entendo que a igreja está se colocando nessa perspectiva e estamos fazendo um caminho que poderá nos levar cada vez mais a essa caminhada mais sinodal. Nós já estamos chegando aqui à reta final do nosso programa e eu não poderia deixar de tocar num ponto que aparece ali bastante evidente no instrumento de trabalho, que é a comunhão com as outras igrejas e com outras religiões.
Padre Adelson, como é que as nossas igrejas locais podem ajudar a promover uma relação harmoniosa entre a unidade e a diversidade, preservando a especificidade de cada uma, seja igreja ou religião? Sim, também isso é um caminho que nós temos que continuar fazendo, já que falamos de caminho sinodal, esse caminho desse diálogo com outras religiões, com outras formas de ver o mundo, né, outras cosmovisões, e com próprias igrejas cristãs mais diferentes da Igreja Católica, acredito que continua sendo um convite para cada um de nós. E aí fica lançado o convite para que eu, na minha comunidade, naquele meu grupo de pertença, dentro da minha paróquia, do meu grupo, da minha pastoral, a gente possa refletir sobre isso, né? Será que nós não temos sido muito fechados? Eu conheço, graças a Deus, assim, iniciativas muito belas de experiências vividas em determinados bairros dessa imensa periferia do Brasil, aonde padres e pastores se uniram em busca de um bem comum dali, daquela localidade, né? Para resolver um problema social, para ajudar alguém que estava passando por alguma necessidade, né? Às vezes, são pequenas iniciativas, né, que partem justamente de uma ação concreta, visando o bem de todos, ou visando uma ajuda concreta a alguém, que vai nos unindo, que vai nos ensinando que, embora nossas concepções de fé, de Deus, de vida, possam ser diferentes, há, no fundo, algo que nos une, um desejo, né, de uma vida melhor para todos, de que haja a predominância do bem. E nisso tudo, certamente, está Deus, né? Porque Deus, no final das contas, a melhor definição que nós temos para definir Deus é amor. Então, quando nós conseguimos vivenciar o amor, que é Caritas, tem aí a Cristina, né, para nos lembrar nisso, representando a Caritas, o amor que é caridade, e caridade que não vê, primeiro, o cartão de identidade da pessoa, para saber se ela é da igreja A, B ou C, ou qual a sua religião, mas que busca viver esse amor que Jesus vivia com todos e com todas. Eu acho que nós vamos estar mostrando e contribuindo para que haja esse diálogo, haja essa comunhão também com outras religiões e com outras igrejas cristãs. É isso, vamos seguir juntos e juntas em comunhão neste caminho. Eu quero agradecer muito a participação dos nossos convidados, a Cristina dos Anjos e o Padre Adelson Araújo dos Santos, desejando bons trabalhos nesta etapa da Assembleia e também assegurando as nossas orações a vocês e a todos os delegados e delegadas do Sínodo. O instrumento de trabalho, número 49, afirma que a vida sinodal não é uma estratégia para organizar a Igreja, mas a experiência de poder encontrar uma unidade que abraça a diversidade sem apagá-la, porque está fundamentada na união com Deus e na confissão da mesma fé. Sigamos em comunhão e oração pelo andamento da Assembleia do Sínodo e até o nosso próximo programa.